Olá, telespectadores, sejam bem-vindos ao programa Ecologia em Ação. Esse programa foi gravado em São José, no viveiro florestal da empresa Almeida Júnior, do Shopping Continente, com a presença do engenheiro agrônomo José Marcos de Abreu, conhecido também por Marquito, e ele que é um engenheiro que trabalha no agroecológico, produzindo alimentos sem agrotóxicos, sem venenos, e também faz um programa de gestão de agricultura urbana. É muito importante essa nova situação da agricultura brasileira, que é como o pessoal está saindo da zona rural, vem vindo para a cidade, é importante que tanto os prefeitos como Câmara de Vereadores facilitem a vida dos agricultores na zona urbana, nas cidades. Quanto mais próximo do nosso prato vem a comida, mais saudável e, teoricamente, ela deverá ser. Porque não sofre muito transporte, muita embalagem, ela é colhida e comida no mesmo dia. Isso é importante para a saúde humana e também para que as cidades, em suas periferias, tenham pessoal com renda e emprego. Nós temos que dar renda e emprego para as nossas cidades, comprando os alimentos nas periferias, no cinturão verde das nossas cidades, nós vamos garantir ganhos e uma melhora da renda média do município. Mas a gravação foi feita no viveiro do Shopping Continental, Shopping Continente, em condições, às vezes, até que nos perturbaram bastante devido à proximidade da rodovia 404. Então, vejam só o ruído alto que nós temos nas nossas cidades. O ruído adoece, deixa as pessoas nervosas, irritadas e com menor possibilidade de qualidade de vida. Então, é uma coisa, é um problema seríssimo que as nossas cidades, nossos prefeitos e nossos vereadores têm que dar uma solução. Mas vamos ao programa. Muito interessante. Eu abro o programa no campo e fecho o meu programa no campo. Bom proveito para todos. Nós então estamos trazendo para o programa Ecologia em Ação o Marquito, que ele é um profissional da área agroecológica e da criação urbanística de plantas e verduras. Isso. E plantas ornamentais também. Isso. Então, agricultura urbana. Nós, então, vamos enriquecer o nosso programa, vamos mostrar para os telespectadores da Grande Joinville como é que o Marquito faz profissionalmente esse tipo de agricultura urbana e de que forma ele trata a agroecologia. Muito bem, Marquito, a tua atividade é Florianópolis. Isso, eu sou engenheiro agrônomo, fiz mestrado em agroecossistemas pela UFSC também, sempre atuei em entidades ligadas à questão da agroecologia e lá em 2002 a gente conheceu o Programa de Agricultura Urbana no Rio de Janeiro pela SPTA. Sim. E a partir dali a gente começou a se inspirar e instituiu o Programa de Agricultura Urbana do CEPAGRO na época, em 2003, 2004. E desde então a gente atua com essa visão de agricultura na cidade, né? Sempre de base ecológica, né? Promovendo Certo. a agroecologia e a agricultura orgânica. Você, como agrônomo nessa área, você deve dar muito curso, né? Ministra muitos cursos, né? Isso, desde que a gente começou a atuar e trazer o tema da agricultura urbana, a gente tem sido chamado aqui na região e até fora do estado mesmo para atuar com a questão da agricultura urbana. A gente percebeu um crescimento enorme, inclusive na Universidade Federal de Santa Catarina hoje tem uma disciplina optativa do curso de Agronomia de Agricultura Urbana. A Univale de Itajaí, aqui do campus também, da região da Grande Florianópolis, também está começando a discutir um curso de pós-graduação e um curso de graduação técnico
em agricultura urbana, voltado para a agroecologia, porque as prefeituras estão vendo isso. As prefeituras estão se abrindo para esse modelo de agricultura na cidade. Porque as cidades, grande parte delas, Joinville foi assim, Florianópolis, elas foram cidades constituídas, mas que sempre se mantinham com uma ação urbana, rural. O núcleo da cidade foi crescendo e ocupando essas áreas. E não se criou um cinturão verde? Não se criou um cinturão verde, não se criou uma estratégia de abastecimento. E a agricultura urbana, ela vem cumprindo essa função, tanto de resgate para a questão da qualidade alimentar das pessoas que procuram seus quintais para produzir um alimento, quanto para a questão do gerenciamento dos resíduos sólidos, né, que as pessoas procuram a agricultura urbana para fazer a compostagem a partir dos seus resíduos sólidos das suas cozinhas, quanto também para uma questão de uma outra forma de jardinagem. A jardinagem comestível, a jardinagem a partir da temperos, a degradação da matéria orgânica, essa junção, né, de ornamentais com condimentares e alimentares. E você tem assim uma área experimental, uma unidade didática em Florianópolis? A gente ensina o povo? Sim, a gente tem uma referência que é o projeto Revolução dos Baldinhos, que ele é o projeto de compostagem. Terrenos baldios. Utiliza a compostagem de 150 famílias que coletam os seus resíduos, faz uma compostagem comunitária. Esse adubo pronto, ele é utilizado nas hortas comunitárias e nas hortas em residências. Então quem quiser conhecer um dia aqui em Florianópolis a Revolução dos Baldinhos, fica no bairro Monte Cristo, é coordenado pelos jovens da comunidade e ele está aberto para utilizar essa área experimental. Quer dizer que o desbaste, a poda de árvores, a corte de árvores podres, árvores que caem, isso tudo é feito na compostagem da prefeitura e vocês usam essa matéria orgânica? Isso, a agricultura urbana, ela tem como princípio, porque no rural nós temos a vaca, a galinha, o porco, que tem o esterco. Na cidade nós temos o nosso lixo orgânico, certo? As nossas podas, a varrição, as podas, né, já falei, as roçadas. Então na nossa cidade, para a gente praticar uma agricultura na cidade, uma agricultura ecológica, que fala que para ter agricultura ecológica tem que ter solo fértil, a gente tem como matéria-prima os resíduos orgânicos, que é as podas, os restos de comida, resíduos de madeireiras não contaminadas. Como é que a prefeitura trata esse projeto com vocês? Hoje, a Prefeitura Municipal de Florianópolis, ela tem um pátio de compostagem dentro da CONCAP e ela também tem parceria com entidades. Tem a Revolução dos Baldinhos, que é um exemplo. Sim, Nós temos o PACUCA, o Parque Cultural do Campeche, que tem horta, que tem compostagem, que é uma área maravilhosa e que faz a compostagem das famílias que levam o resíduo lá. Então, e a Prefeitura agora tem um projeto que foi financiado pelo Fundo Nacional de Meio Ambiente, que está investindo nessas áreas, inclusive discutindo o pagamento por serviço ambiental, que é pagar essas instituições que estão desenvolvendo e que estão minimizando o impacto ambiental para o serviço que eles estão gerando, de diminuição de emissão de gás carbônico, da diminuição de transporte e de transportar água, porque resíduo orgânico é água, né? A diversidade, a agrobiodiversidade na cidade e principalmente a não contaminação tanto do ar quanto do solo. Então isso é um serviço ambiental, não é o serviço de coleta e tratamento, é o serviço ambiental prestado pela transformação dessa matéria orgânica que estava indo para o aterro em adubo, em fertilidade de solo. Né? Quer dizer que a área química vocês não usam quase? A nossa agricultura urbana é baseada na agricultura ecológica. Ecológica. Né? A gente sabe que adubo químico não entra? Não utilizamos adubo químico. Nem inseticida? Utilizamos compostos naturais e composto orgânico para o solo. E o controle de pragas e doenças se fazem através de preparados? Através de preparados, né? A gente tem hoje uma parceria muito interessante com o Instituto Biodinâmico também, o IBD. A BDSU, ela tem uma atuação bem presente na região, está começando a se abrir para a questão da agricultura urbana, né? E a gente vem experimentando várias alternativas de controle de pragas e doenças. Né? Eu acho que a gente tem que caminhar para esse sentido, né, Gert? Especialmente hoje, a gente não tem discutido isso, mas a utilização dos domes sanitários é um debate a ser feito que a gente tem que trazer ele. Né? Vocês têm utilizado óleo de NIM no controle de pragas? A gente tem utilizado óleo de NIM, as comunidades têm feito os preparados com fumo, com pimenta, têm feito preparados a partir
do líquido, do Vocês têm biofertilizante. algumas árvores de Nima aqui em Florianópolis? Temos poucas. Nós temos mais lá na região do Ratones e na região Colhem do sul da ilha. semente? Não colhemos. Não frutifica? Não colhemos sementes. Porque não dá semente? Não, esses pés, essas plantas que nós temos não produziu sementes. Eu tenho uma Azadiracta índica em Uhum. Joinville há 12 anos. Nos primeiros anos, ela produziu semente. Uhum. E agora não produz mais. Eu acho que não tem mais abelha, alguma coisa aconteceu que ela não produz mais. A flor cai através de um fungo preto que alcança essas flores e mata, né? Então é uma pena. As universidades deveriam dar uma força para a gente, né? Para ajudar a pesquisar isso e encontrar, ou então importar semente, né? Uhum. Eu acho que esse desenvolvimento tecnológico dessa área é fundamental. A pesquisa, né? A extensão. A gente precisa mudar esse paradigma, sair dessa EPAGRE, agricultura. ela deveria abrir um departamento de agricultura urbana, né? Eu acho que sim. Eu acho que a EPAGRE poderia iniciar a sua atuação com a agricultura urbana. As cidades, as regiões metropolitanas do estado estão pedindo isso. A gente percebe, Joinville já Porque teve veja, no centro. o contribuinte paga tão caro para os agrônomos da EPAGRE, os diretores ganham uma fortuna, todos lá no ar-condicionado. Eu acho que eles poderiam humanamente olhar para o cidadão da cidade, né? Aquele agricultor urbano, quanto o agricultor está saindo da zona rural e está vindo para a cidade e poderia profissionalmente até produzir bons alimentos, que quanto mais perto do prato do alimento, mais puro ele é, né? Mais saudável ele é, né? Eu acho a EPAGRE, ela tem uma instituição que tem uma capilaridade enorme. Elas estão em todos os municípios, cumprem uma função fundamental de extensão rural e de pesquisa nos seus centros de pesquisa. E as regiões metropolitanas estão sim solicitando e pedindo esse apoio. Por quê? É um investimento muito baixo para o grande impacto que se tem. Por que isso que eu falo isso? Porque a agricultura urbana, ela mais do que ser uma visão de produção em larga escala, ela é um instrumento de educação alimentar, educação dos hábitos de consumo dos alimentos e principalmente de uma relação de quem está na cidade com a agricultura. Vocês têm um escritório aberto para dar essa assessoria técnica? Vocês cobram alguma coisa? Sim, hoje o CEPAGRO é uma entidade sem fins lucrativos que desenvolve ações nas comunidades em parceria com instituições públicas e privadas. O que é CEPAGRO? CEPAGRO é o Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, que tem uma instituição. Sim. Temos também o Instituto Saracura, aqui em Florianópolis, que também promove ações de Mas profissionalmente os agrônomos, eles são obrigados a trabalhar de graça ou eles podem ter um rendimento oferecendo para o cara que sai aposentado do Banco do Brasil com 50 anos, ele tem condição de pagar um profissional, não é? Ou sempre tem que ser de graça? Então, Gert, eu acredito que essa área profissional da agricultura urbana, ela está começando a se desenvolver agora. Existe um campo vasto de atuação. Eu acredito que as próprias prefeituras daqui a pouco começam a contratar engenheiros agrônomos e profissionais ligados às agrárias e as questões ambientais para poder desenvolver esses programas. Também acredito que tem vários negócios, pequenos negócios sociais surgindo nesse sentido. A gente percebe em Florianópolis mesmo, tem pessoas hoje, tem uma equipe que trabalha com um aplicativo para te dar orientação sobre a época de plantio, manejo de pragas e doenças. Então é o Plante Bem, se eu não me engano, que é, se quiser até posso passar o contato para vocês, que é um grupo de engenheiras agrônomas e de alimentos que estão desenvolvendo tecnologicamente um aplicativo para dar informações. Então, eu acho que é uma área em que a extensão e a pesquisa pública deveriam atuar. Acho que é uma área onde as prefeituras poderiam desenvolver ações e acho que é uma área que tem muito espaço para inovação tecnológica. Você veja, a EPAGRE fez muito bem em socorrer o pessoal da pesca. Então criadores de ostra, de berbigão, de marisco, criou um projeto em Santa Catarina, foi pioneiro. Sim, então eu acho que a EPAGRE poderia também nos ajudar, né, os agrônomos que estão aí sem serviço, sem emprego, porque no serviço público ninguém mais contrata também. Então e as escolas não param de lançar fornadas e mais fornadas de agrônomos que estão aí sendo motoristas do Uber. É uma lástima isso aí. Essa ampliação da agricultura urbana e do profissional engenheiro agrônomo atuando com uma visão de resíduos sólidos, que a gente está começando a atuar com isso, com compostagem, os grandes negócios querendo já não mandar para o aterro, as prefeituras. Eu acho que
hoje é uma grande abertura. E a gente vem trabalhando muito tempo nesse sentido. Já percebo uma mudança, percebo inclusive na própria postura das universidades. Quando a gente vê a Univale querendo discutir, abrir um curso para formar profissionais que atuam em prefeituras ou para formar outros profissionais num curso de pós-graduação, a gente percebe um mercado se abrindo, mas precisa dar esses direcionamentos para as instituições públicas e para as privadas, né? Nós vamos dar uma paradinha aqui. Vamos pedindo aos telespectadores que aguardem aí que nós já voltamos. Marquito, eu estou mostrando aí para você, você pode olhar para lá, né? Esse é o nosso viveiro aqui do Continente Parque Shopping, né? É um viveiro que abastece a Prefeitura de São José com 2.000 mudas nativas florestais por mês. É um trabalho ambiental de ponta que o condomínio faz, né? Os lojistas, são mais de 200 lojistas, né? E esse viveiro então é uma área que disponibiliza mudas para as entidades como as que você tem lá em Florianópolis, né? E aqui no continente, porque sempre sobra muita muda. Ótimo. Você vê que tem aqui, ó, goiaba, nós estamos jogando goiaba fora. Não acredito nisso. Nós estamos porque foi feita uma produção muito grande e nós temos que fazer um sortimento mensal do que nós temos no viveiro para atingir as 2.000 mudas. Então sobra sempre muita muda. Então eu acho que você poderia fazer contato comigo futuramente, eu te relaciono com o shopping e você vai ter condições de atender os teus projetos agroecológicos com nativas, né, que precisa sombreamento muitas vezes, né, para que você possa ser bem atendido. O que você acha desse projeto nosso aqui? Eu acho que esse projeto de produção de mudas ele é essencial. Nós que atuamos em várias comunidades da cidade, lá de Florianópolis e aqui do continente também, da grande Florianópolis, as entidades comunitárias principalmente solicitam muitas mudas para fazer um dia de plantio, para recuperar uma área degradada ou mesmo para dar mais vida aos bairros. A gente percebe isso. E a molecada, a criançada, eles adoram essas atividades de plantio conjunto de mudas. Então, muito bom ter essa referência e com certeza vai vir aí uma enxurrada de pedidos das organizações comunitárias lá de Florianópolis, tá? E a gente vai com certeza utilizar, porque que a gente vê também. A gente vê aqui a Jussara, tem várias outras mudas que eu vejo. Aroeira. Tem muita. Canela, diversas canelas. Guabirova. Tá demais. Holandim. Nós vamos com certeza fazer essa conexão entre as entidades comunitárias e o viveiro. Nós também temos um certo relacionamento com o Comitê de Bacias. Lá de Pilões, porque a água de Pilões abastece Florianópolis. E as matas estão se acabando, as matas ciliares também. E os prefeitos, eles não estão dando esse olhar técnico para a gestão deles. Então a gente já se colocou à disposição, espero que você seja também um interlocutor entre a bacia de Pilões, né, de hidrográfica, do Cubatão lá, Comitê de Bacia, né? Para que a gente possa fazer essa parceria ambiental entre capital e sociedade, né? A gente percebe, a gente passou do ponto praticamente. A gente está no momento do planeta e do mundo que ou a gente protege água, solo e alimento saudável, ou a gente está fadado aí para um caminho pro vandalismo totalmente destruidor. Um caminho canibal, um caminho que não vai nos colocar enquanto a nossa potencialidade enquanto humanidade. Né? Por isso a gente às vezes é tratado, as questões ambientais, elas são tratadas em segundo, terceiro, quarto plano. E elas deveriam ser como princípio norteador de qualquer modelo de desenvolvimento. E agora, ultimamente, nós fomos taxados de comunistas, né? Exatamente. Pelo agronegócio químico, né? Que querem tocar a produção a qualquer custo na base do veneno. E infelizmente somos fascistas, somos comunistas, eco-chatos, mas o consumidor do produto agroecológico, ele respeita a gente, ele valoriza esse profissional, ele valoriza esse alimento para ter mais saúde, não é isso? Os detentores, vamos chamar assim,
do poder econômico, do grande capital, eles têm que entender que a nossa função ecológica, a nossa função enquanto ecologistas, ela é central. Para a manutenção da vida, da qualidade de vida, de poder inclusive pensar num modelo econômico que concilie com essa questão ambiental. Ela é essencial, senão a gente está fadado a degradar todos os ambientes e virar a gente fazer um retrocesso gigantesco em termos de convívio e de sociedade mesmo. Então a gente está nesse divisor de águas e não é à toa. Agora com essa última notícia mesmo que saiu da justiça trancando a comercialização e o uso do glifosato, e não é uma informação ou uma decisão de agora, ela está há muitos anos percorrendo e só demarca o quanto que é necessário sim questionar a forma com que hoje é liberado os agrotóxicos, do que é medida a toxicidade desses agrotóxicos e que se tenham planos estratégicos declarados. Não pode ser uma porteira aberta para qualquer coisa. Não pode. A gente está no nível de intoxicação. Tanto assim que nos alimentos, nas frutas e nas verduras, não vem um rótulo mostrando a quantidade de veneno que tem nesses alimentos. É isso. Não tem hoje um alimento orgânico agroecológico, qualquer alimento orgânico agroecológico, tu tem a rastreabilidade dele pelo SISORG, Sistema de Informação Orgânica. Agora, o alimento convencional tu não sabe. O alimento industrializado também não se sabe. Não se sabe. E agora tiraram o T do transgênico, né? Aí tem mais essa questão da rotulagem dos alimentos, tiraram o T. Existe o movimento ambientalista da década de 80, de 90, lutou e desejou com que quem botasse um rótulo era quem produzia com veneno, uma caveira. Certo. Os agroecológicos já estavam fazendo o seu trabalho de forma adequada, mas isso se reverteu. Hoje quem tem que selar é o produto orgânico e o produto convencional, ele tem porteiras abertas. Então essa decisão, ela não é de cunho ideológico, ela é de cunho de compromisso com a sociedade do futuro, pelo nível de intoxicação que nós estamos vivendo hoje. E são dados oficiais, são pesquisas científicas de 10, 15 anos, demonstrando o quanto que a gente tem acumulado esses agroquímicos. Marquito, no nosso corpo, né? Você também faz parte de um grupo do FACIAT, não é isso? Do Fórum Catarinense contra Agrotóxicos e Transgênicos. Isso. Você acha positivo que o Ministério Público tenha vestido essa camisa dos agrônomos? Foi fundamental o Ministério Público ter se posicionado. Por que eles se posicionaram? Em relação a criar o Fórum de Combate aos Impactos Agrotóxicos e Transgênicos. Pelo nível de contaminação ambiental e humana que o uso indiscriminado desses agrotóxicos causavam na sociedade. Causam na sociedade. E causam mais do que isso. A gente não mede economicamente, eles medem. Eles sabem que para cada R$1 investido em uma agricultura de baixo impacto, uma agricultura limpa, uma agricultura baseada em agroecologia e produção orgânica, eles conseguem diminuir o custo em saúde pública de R$15. Então olha a diferença. Enquanto R$1 de agroquímicos, ele gera um custo de R$15 para a saúde pública. E pasmem, para vocês que não sabem, os agrotóxicos não pagam ICMS. Não pagam. Não são pagam isentos. ICMS, são isentos de ICMS. Isento. O país que mais consome e utiliza agrotóxico isenta de ICMS, que é aquele recurso, dinheiro da arrecadação que vai para um fundo que poderia construir uma estrada, um hospital. Então, a máfia do narcotráfico também tem a máfia dos agrotóxicos. Isso. Que subjuga todos os nossos governantes, que certamente eles fazem muita doação de campanha, que esse ano parece que vai reduzir um pouco. Politicamente comentando esse problema é assim, né? Está declarado, né? A gente tem uma bancada ruralista com quase 50% do Congresso que compõe essa bancada ruralista, né? E que segura essas medidas voltadas aos agrotóxicos, à utilização de insumos químicos inadequados para a saúde humana e para o meio ambiente. Então, vamos chamar assim, o conflito de interesses entre essa grande indústria com o poder político, ele é demarcado. E quando a gente se opõe a esse grande poder, a esse conflito de interesse, a gente é taxado a gente nos coloca no lugar que não é o nosso. A gente está aqui protegendo a saúde humana, querendo solidariedade, querendo com que as pessoas consumam com qualidade, produzam com qualidade, mas com baixo impacto. É só isso. Marquito, é possível, não é? Você não acha que com essa
com essa proteção, com esse companheirismo e essa parceria do Ministério Público com os produtores rurais, nós não estamos um pouco mais garantidos, mais assegurados no nosso trabalho? Sim, o Ministério Público tem cumprido uma função fundamental. Eles têm feito as análises dos resíduos de agrotóxico há alguns anos. Nos alimentos? Nos alimentos. E eles pegam alimentos em supermercados, lá na Ceasa, fazem a rastreabilidade e apresentam para a sociedade relatórios anuais demonstrando o nível de uso de agrotóxicos indiscriminados. Coisa que a Anvisa não pode mostrar porque a Claro. máfia dos venenos não deixa. Claro, isso. Nunca se fez isso. O Ministério Público se posicionou e fez isso. O Ministério Público tem atuado diretamente com os fóruns de combate aos impactos agrotóxicos transgênicos. O Ministério Público tem se posicionado na defesa do que é público, do bem comum, na defesa da saúde. Agora, a indústria vai ter que se rever. Eles vão ter que criar, a gente já tem tecnologia ecológica suficiente, mas basta que a gente dê esse passo. Por isso que é necessário sim ter esse bloqueio nesse momento para a gente dar uma mudança nesse modelo e nessas tecnologias de produção. A gente pode alimentar o mundo com baixo impacto, é possível. Claro. Tá muito mais do que pesquisado e deflagrado isso. Ok, Marquito. Terminamos então mais um programa Ecologia em Ação. Vamos convidar então os nossos telespectadores, mostrando mais uma vez algumas imagens do viveiro florestal do Continente Shopping e convidando vocês para o próximo programa Ecologia em Ação.